Supernatural Alien Billy Cats no Reino Unido, pt. O Reino Unido tem uma longa história de avistamentos do que se tornou conhecido como Alien Billy Cats, ou como ABCs. Não há dúvida de que o Reino Unido, ao longo de um número significativo de décadas, teve um número igualmente significativo de grandes felinos em seu meio. Não é necessário dizer que o Reino Unido não é o lar de um gato grande e nativo. Gatos de estimação à parte, há o gato selvagem escocês. E isso é tudo. Mas, até mesmo o gato selvagem escocês dificilmente pode ser considerado um enorme animal saqueador. Certamente não é. Como Scottish Wildcat Action observa, Wildcats escoceses, Felis silvestris, é semelhante a um gato grande, pesando até 8 kg e medindo 98 cm. No entanto, existem algumas diferenças importantes. A mais óbvia é a cauda grossa, que tem uma ponta preta sem corte com listras pretas grossas. Eles também têm uma capacidade craniana muito maior, intestino mais curto e uma mandíbula mais angular, boa para mastigar presas vivas. Seguindo em frente, há o caso de Felicity. Um puma, não menos. No coração da Escócia. Sim, com certeza. O escocês fornece isso. Debates sobre se ou não gatos selvagens existem no Reino Unido foram alimentados novamente em 1980 com a captura de um puma selvagem em Caniche, Inverness-shire. Subsequentemente chamada Felicity, a puma foi transferida para o England Wildlife Park de Kincaid, onde foi exposta. Depois que o gato artrítico morreu em 1985, ela foi recheada e exibida na Galeria de Arte ou Museu de Inverness. Desde o caso da Felicity, grandes felinos de gato ocorreram em Aster Ross, Kincaid apenas nos últimos 5 anos. Sim, um puma honesto abunda divagando pela Escócia. Logo ficou claro, no entanto, para os novos guardiões de Felicity no Parque de Vida Selvagem que ela estava muito à vontade perto das pessoas. Isso sugere fortemente que Felicity havia escapado recentemente de um recinto privado. Ou que ela foi deliberadamente libertada na natureza. Em outras palavras, não havia nada particularmente estranho na presença de Felicity na Escócia. Por todas as contas, Felicity aproveitou seus 5 anos no Parque de Vida Selvagem. Puma. Depois, há a questão de um lince que foi capturado em Londres em 2001. O jornal The Guardian reportou, em 8 de maio de 2001, o seguinte do atraente caso. O zoológico de Londres ontem estava cuidando de um lince encontrado relaxando em uma parede de jardim em Golders Green, norte de Londres. O gato grande foi finalmente pego sob uma cobertura por funcionários do zoológico chamados pela polícia. Ele havia sido visto na parede há 5 dias por Carol Montag, que trabalha para os donos da casa e do jardim. Eu pensei que era um leopardo ou algo assim, disse ela. Foi apenas cerca de 4 metros de mim. Era do tamanho de um alsaciano, mas eu poderia dizer que era jovem, como um filhote. Liguei para a polícia imediatamente. Eu não acho que eles acreditaram em mim no começo, porque eles apenas riram. Ray Charter, o zelador de grandes felinos do zoológico, disse: recebemos numerosas ligações relatando avistamentos de grandes felinos, e até agora todos se mostraram incorretos, então você pode imaginar minha surpresa quando me abaixei para olhar debaixo da sebe. Mais uma vez, quase certamente estamos lidando com um fugitivo de alguém que secretamente manteve o lince como animal de estimação. É importante notar que não há nada de novo nisso tudo. Por exemplo, foi em Shillington Hall, nos anos 1500, que um dos primeiros zoológicos privados foi estabelecido, por um nobre chamado Sir John Giffard. De acordo com a lenda local, em um dia fatídico, o animal favorito de Sir John, um leopardo totalmente crescido, escapou dos confins de seu cercado e atacou a floresta ao redor da Staffordshire, na Inglaterra. Armando-se com um arco cruzado, Sir John, junto com seu filho, partiu rapidamente em perseguição do animal saqueador. Para seu completo horror, pai e filho encontraram o animal pronto para atacar uma mãe aterrorizada e seu filho que estava encolhido no chão. Lince. Em um instante, de acordo com a velha história, pelo menos, Sir John desenhou seu arco e tomou pontaria cuidadosa e rápida.
Naquele exato momento, seu filho gritou: Prenez aliene, tires forte. Ou, respire fundo, puxe com força. Sir John sensata e rapidamente seguiu o conselho do filho e disparou. Com apenas um tiro, o leopardo caiu no chão, completamente morto de pedra. A cruz de Giffard, que ainda permanece até hoje, foi levantada onde a criatura tem fama de ter dado seu último suspiro. Sir John, enquanto isso, decidiu que seria uma boa ideia adotar as palavras de seu filho como lema da família. Claro, se um gato grande e exótico estivesse vagando pelas florestas do Reino Unido já em 1500, embora reconhecidamente brevemente, então quem sabe quantos outros possíveis fugitivos poderiam ter sido aqueles que não eram cortada pelo poder do arco cruzado de Sir John. Os casos que mencionei acima são completamente explicáveis, quando se trata de como esses grandes felinos em particular ficaram à solta no Reino Unido, ainda que brevemente. Na parte 2 deste artigo, no entanto, vou compartilhar com vocês um conjunto de dados estranhos e até mesmo sinistros, que sugerem que pelo menos alguns grandes felinos alienígenas são paranormais por natureza. É isso mesmo, as coisas estão prestes a ficar muito estranhas.